Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Olha, hoje, além dos soldados, a gente tem as sementinhas aqui também. Olha que legal! Sejam muito bem-vindos, viu? A tia tá com muita saudade de vocês também, tá? Então, olha, hoje vai ser uma aula bem especial. A gente vai fazer um resumo de todas as aulas que nós tivemos aqui, tá? Para que os sementinhas possam acompanhar os estudos aqui também, tá bom? Mas nós vamos começar essa aulinha com uma oração. Mas tia, quem vai fazer a oração? Sou eu! Feito os olhinhos. Papai do céu, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Abençoe todas as tias. Abençoe essa aulinha em nome de Jesus. Amém! Amém! Tchau! Então vamos lá, crianças. A nossa primeira aula, eu vou falar sobre Jesus e os discípulos, tá? Jesus então morreu, ele foi preso na cruz. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou, ele voltou a viver, olha. E os discípulos estavam muito tristes porque Jesus havia morrido. Só que Jesus apareceu para os discípulos e eles ficaram muito felizes. Jesus ficou com os discípulos durante 40 dias, né? E eles conversaram muito sobre muitas coisas. Jesus também falou para os discípulos que eles deveriam ser suas testemunhas. O que é isso? Ser testemunha é falar de algo que você viu, que você ouviu, tá? Então, os discípulos sabiam muitas coisas a respeito de Jesus. Então, Jesus pediu para que eles fossem as suas testemunhas. Os discípulos deveriam falar, então, sobre Jesus para outras pessoas. E Jesus também falou que ele teria que subir para o céu, mas que Deus enviaria o Espírito Santo para ficar com eles, tá? Enquanto Jesus falava isso, Jesus começou a subir para o céu e aí apareceu um anjo e falou para as pessoas que estavam ali, inclusive para os discípulos, né? Que Jesus voltaria da mesma forma para buscar as pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador, tá? Então, nós também temos que ser como os discípulos, ser suas testemunhas. Depois de 10 dias que Jesus foi para o céu, teve uma festa chamada Pentecostes. E os discípulos estavam reunidos nessa festa e tinha muitas pessoas vindo de outros lugares que falavam outras línguas, quando de repente veio do céu um barulho que parecia um vento soprando muito forte. Então todos viram coisas parecidas como chamas que se espalhavam como línguas de fogo e cada um foi tocado por uma dessas chamas. Neste momento, os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. Muitas pessoas que estavam ali também achavam que os discípulos estavam bêbados, mas eles não estavam, eles estavam cheios do Espírito Santo. Então Pedro explicou à multidão que ele e os seus companheiros não estavam bêbados. Pedro disse que foi o Espírito Santo quem deu o poder para eles falarem em outras línguas. Quando Pedro acabou de falar, algo surpreendente aconteceu. Quase 3.000 pessoas creram em Jesus e o receberam como seu Salvador. Então, com a pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas creram em Jesus, né? Aí, então, dá-se início à igreja, tá? No outro dia, Pedro e João estavam indo para o templo e ali na frente do templo tinha um aleijado que vivia de esmolas. Pedro não tinha nada para dar, não tinha dinheiro, não tinha ouro, nada para dar para o aleijado. Mas Pedro falou o seguinte para ele:
Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro estendeu a mão para o aleijado e o ajudou a ficar de pé. E o aleijado ficou de pé e andou. E acredite, até no templo ele entrou. Com certeza foi para agradecer, né? Muitas pessoas que estavam ali viram esse milagre, né? E eles ficaram surpresos. Mas Pedro falou: olha, não foi eu, não foi João que fez esse milagre, mas foi o próprio Jesus que fez esse milagre, né? E apareceram alguns líderes religiosos que não queriam que eles falassem sobre Jesus, e Pedro e João foram presos, mas todo mundo tinha visto o que tinha acontecido, então eles tiveram que ser soltos, né? E Pedro e João então continuaram a falar sobre Jesus, e nas pregações mais quase 5.000 pessoas creram em Jesus, né? Olha que lindo, gente. A igreja, então, os crentes, né, começaram cada vez mais serem perseguidos. Tinham alguns líderes religiosos que não queriam de jeito nenhum que os discípulos falassem de Jesus. Então, mais uma vez, Pedro e alguns dos discípulos foram presos. Mas olha, no meio da noite apareceu um anjo lá na cadeia que abriu as portas, né, da cadeia e libertou os discípulos. Mas o anjo falou para os discípulos que eles deveriam voltar para o templo para pregar a palavra de Deus. E aí a igreja crescia e crescia. Cresceu tanto que os discípulos tiveram que escolher algumas pessoas para cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos, né? E escolheram várias pessoas. Uma dessas pessoas era o diácono Estevão. Estevão ajudou muitas pessoas, né? Falava de Jesus, e algumas pessoas, alguns líderes religiosos ficaram até com inveja do Estevão, e aí armaram uma mentira sobre Estevão, e ele foi condenado à morte por apedrejamento. Naquele momento aconteceu algo maravilhoso. Estevão viu o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus com toda a sua glória. Deus permitiu que Estevão, no momento mais difícil da sua vida, pudesse ver o céu e ter a certeza da vida eterna com Jesus. Apesar de todo o sofrimento de Estevão, Estevão foi capaz de perdoar e pedir que Deus perdoasse também os seus agressores, e depois Estevão morreu. Ele foi fiel até a morte. Um outro diácono, também escolhido pelos discípulos, o nome dele era Filipe. Filipe também falava, né, sobre a mensagem de Jesus, e ele pregava numa cidade chamada Samaria, até que um anjo apareceu para o Filipe e mandou ele ir para o deserto. Filipe ficou sem entender, porque Samaria tinha muitas pessoas para quem ele poderia falar de Jesus, mas no deserto ele ficou sem entender. Mas mesmo assim ele obedeceu e ele foi para o deserto. Filipe então foi para o deserto, e ali ele viu uma carruagem de uma rainha, e nessa carruagem tinha um homem, um servo, que a Bíblia chama de etíope. E Filipe viu que ele estava lendo a Bíblia, mas ele não estava entendendo nada. Filipe então explicou o que estava escrito ali, e acreditem, o etíope creu em Jesus. E ali perto tinha um rio, e o etíope foi batizado pelo próprio Filipe. Olha que maravilha! Depois disso, o etíope seguiu a sua viagem e foi falar também para onde ele ia, né? Para a família, para o país onde ele estava indo, sobre o amor de Deus. E o Filipe foi direcionado pelo anjo para outros lugares, né? Olha que maravilha que é a palavra de Deus. Por isso a importância, criança, da gente estudar e entender a palavra de Deus.
crianças, essa foi a nossa aula, o nosso aulão de hoje, né? Muitas coisas, muitas informações, mas eu estou à disposição de vocês, eu não vejo a hora de encontrar com cada um de vocês, tá bom? Ó, um beijo grande, grande da tia Ana, fiquem com Deus!